de 8% para 8,8%. Queria uma avaliação sua em relação a esse movimento. Se preocupa de alguma forma o governo? Qual que era a aposta anterior do Ministério? Olha, desemprego sempre preocupa. Nós estamos insistindo muito para que a gente tenha que ajustar a taxa de juros para que a economia volte a crescer. Mas em relação a esse dado específico, na comparação com o ano passado, porque o importante é você comparar a mesma época do ano, porque no final do ano você tem uma atividade muito mais forte em função das festas, do Natal, e primeiro trimestre do ano sempre tem uma queda do emprego. Então, na comparação com o ano passado, trimestre contra trimestre, você vai ver que a taxa esse ano está bem menor. Mas ela pode ser ainda melhor se nós continuarmos a fazer os ajustes necessários para que a taxa de juros caia no Brasil. A taxa de juros no Brasil está muito alta, é a mais alta do mundo. Então, há um espaço importante para queda e isso reativa a economia, porque as pessoas, os empresários, sobretudo, com acesso a crédito mais barato, voltam a investir. E isso é muito importante para a economia. Mas, na comparação com o ano anterior, primeiro trimestre desse ano contra o primeiro trimestre do ano anterior, nós tivemos uma queda bastante significativa. E a geração de empregos pelo CAGED, ela foi o dobro da esperada pelo mercado. E tanto é que vários bancos já reavaliaram a projeção de crescimento do PIB para esse ano. A maioria estava apostando num crescimento inferior a 1%, e hoje praticamente todo o mercado está apostando numa taxa de crescimento muito superior à que estava sendo estimada. Alguns bancos já estão projetando perto de 2% de crescimento, 1,8%. Nós mesmos, da Fazenda, estamos pensando em reestimar para mais a expectativa de crescimento para o ano de 2023. Esse crescimento foi anunciado hoje, né, pelo Banco Central? Sim. Acima do esperado? O triplo do esperado. Estava se esperando uma taxa inferior a 1%, e o dado veio 3,3%. Então, quer dizer, nós temos que ter cautela, nada disso tudo isso é fruto de trabalho que tem que ser continuado, mas nós abrimos espaço aí para uma redução da taxa de juros, que pode acontecer a qualquer momento, né? O Banco Central tem autonomia para decidir, mas o governo está fazendo a sua parte, reconhecidamente pelo próprio Banco Central. Na comparação com o ano passado, a taxa de desemprego está menor, a projeção de crescimento hoje já é o dobro da estimada pelo próprio mercado alguns meses atrás. O CAGED veio bem, né? E a reprojeção de crescimento do PIB está vindo numa posição mais confortável. Agora, tudo isso depende de trabalho continuado. Nós não podemos brincar com a economia, né? Cada mês a gente tem que tomar novas medidas, melhorar o crédito, melhorar o mercado de capitais, melhorar o mercado de trabalho, melhorar o salário mínimo, ter um bom 1º de maio com medidas de atualização da tabela do imposto de renda, salário mínimo com crescimento real pela primeira vez depois de 7 anos. É tudo isso somando que vai fazer a economia voltar a girar satisfatoriamente. Esse número de crescimento, ele pressiona o Banco Central? Acredito que não, porque o crescimento está vindo... Para baixar o juros? Não, porque o crescimento vai vir sem pressão inflacionária. O chamado hiato, que é aquela distância, aquela capacidade ociosa da economia brasileira, quer dizer, nós temos espaço para crescer sem pressão inflacionária. Pega a indústria automobilística. Ela está produzindo 50% da sua capacidade. Se ela aumentar a produção, não vai pressionar os preços. Percebe? Por quê? Porque a indústria está com capacidade de ampliar a produção, os serviços têm capacidade de ampliar a oferta, sem pressão inflacionária. Então, nós estamos num momento em que a economia, de novo, sempre com trabalho continuado, com atenção, um trabalho diário, né? Todo mês, novas medidas, fomentando o crédito, fomentando a renda. Nós vamos poder produzir mais, sem pressão inflacionária e com espaço para queda da taxa de juros. Alguma expectativa para a reunião do Copom semana que vem, ministro? Olha, eu sempre tenho, né? Eu, como ministro da Fazenda, sempre tenho
expectativa otimista em relação à economia brasileira, mas, como vocês sabem, o Banco Central é hoje uma autarquia independente, né? Ela tem o seu modus operandi, né? Mas nós, reconhecidamente, temos feito um trabalho que vai na direção correta de abrir espaço para uma redução, para melhorar ainda mais esses indicadores. Qualquer redução agradaria o governo agora? Olha, eu diria para você o seguinte, a sinalização é que é importante. A sinalização do ciclo, né, que tem que ser iniciado. Isso que é importante. Porque isso, quem vai investir, quem vai comprar um terreno, construir uma indústria, essa pessoa tem um horizonte que não é de um mês, nem de 2, nem de 6. Ela tem um horizonte de 1 ano, 2 anos pela frente. Um investidor estrangeiro que decide abrir uma planta no Brasil, abrir uma indústria no Brasil, não está pensando no mês que vem, está pensando num horizonte de médio e longo prazo, né? Então, o que é importante mesmo para o investimento vir pesado, e o Brasil já é destino de investimento estrangeiro, é uma sinalização. Essa sinalização vindo, os investimentos vêm, o emprego, não é qualquer emprego, o emprego de qualidade vem mais, né? Que é o que nós estamos querendo no Brasil. Reindustrializar o país, com empregos que pagam melhores salários, que aumentam a produtividade da nossa economia. É isso que vai nos colocar no rumo certo. Tá bem? Sobre imposto de renda e salário mínimo, hoje o ministro Luiz Marinho confirmou aí isenção até 2 salários mínimos do IR e a fórmula de correção do salário mínimo que considera a inflação mais PIB. Um comentário seu, principalmente olhando para o lado fiscal dessas medidas. Olha, isso é uma promessa de campanha do presidente Lula, né? Ele está no seu 4º mês de governo e todo mês ele procura dar demonstrações claras de que o seu plano de governo será cumprido, né? Então, nós estamos perseguindo o espaço necessário para que os trabalhadores, sobretudo aqueles que mais dependem do Estado, tenham satisfeitas as suas expectativas em relação ao que esperam deste governo. Então, esse governo tem um compromisso com um programa, e esse programa vai ser executado, né, na forma determinada pelo presidente da República, e é a primeira vez em 7 anos que o salário mínimo tem um ganho real, agora em 2023. Imagina vocês, um trabalhador que ganha salário mínimo, ficar 7 anos com a inflação de alimentos, com tudo que aconteceu, pandemia, tudo que aconteceu, o trabalhador suportou até aqui, a duríssimas penas, e recebeu a primeira notícia depois de tanto tempo. A tabela do imposto de renda é a mesma coisa, né? 7 anos sem reajuste, já estava corroendo, até o trabalhador que ganhava um salário mínimo e meio, já estava pagando imposto de renda. Então, nós conseguimos, nesse primeiro ano, em 4 meses, passar para 2 salários mínimos já reajustados, né, 2.640, e isso dá um fôlego para as famílias que hoje estão endividadas, que estão com problemas de acesso a crédito e de consumo até, né? Então, é um primeiro alento, né? Ainda pequeno, mas já sinalizando o que nós pretendemos nesses 4 anos. É a fórmula que deu certo durante todos os anos que nós governamos. É a fórmula que ampliou o consumo de massa, que preservou o trabalhador mais humilde, que deu condições para o aposentado comprar o seu medicamento. Nós temos que resgatar alguns direitos que foram surrupiados aí daqueles que mais precisam da atenção do poder público. Ministro, em relação ao arcabouço fiscal, muitas críticas em relação ao zerado primário, né? De ontem para hoje, em relação a essas críticas, algo foi visto? Vocês pretendem fazer alguma mudança? Olha, eu penso que depois da vitória que nós tivemos no Superior Tribunal de Justiça, né, no STJ, aquelas dúvidas de que nós íamos entrar em campo para lutar contra o gasto tributário, que é um absurdo no Brasil, eu penso que nós estamos angariando apoio para essa agenda, a agenda de eliminar, tanto quanto possível, o gasto tributário. É um gasto que não se explica, é um gasto que não tem efetividade, é um gasto que não tem trazido para a população brasileira ganhos expressivos, e ele precisa ser revisto.
nós perdemos aí 1,5% do PIB, algo em torno de 150 bilhões, com gasto tributário. Então, se nós corrigirmos essa enorme distorção do nosso sistema, equalizando, né, dando condições de isonomia para os empresários disputarem em igualdade de condições, que é o que eles estão pedindo com a reforma tributária e com todas as medidas que estão sendo tomadas, nós vamos eliminar essa distorção e fazer com que o arcabouço fiscal fique de pé, fique rígido e dê sustentabilidade de longo prazo para a economia brasileira. Então, eu considero que essa semana termina muito bem desse ponto de vista. Olha, nós estamos trabalhando para isso, nós temos muito trabalho pela frente ainda, até o final do ano. Tem a reforma tributária que exige uma emenda constitucional, que deve ser votada em junho. Depois tem a revisão do imposto de renda, no final do ano, mais para o final do ano. Tem a entrega do orçamento em agosto. Então, são etapas que vão sendo cumpridas. Mas o nosso compromisso, e eu disse isso em dezembro do ano passado, é utilizar o primeiro ano para arrumar a casa, para que nós possamos ver a economia voltar à prosperidade que ela sempre precisou. O Brasil não pode crescer 1% ao ano. Não tem cabimento um país com o potencial que esse país tem crescer 1% ao ano. Então, esse ano nós vamos começar com 2%, para depois o ano que vem ir para 3%, para depois o ano que vem... É assim, nós vamos crescendo, mas nós não podemos vacilar e nem baixar a guarda. Toda semana, enfrentar o desafio da semana, falar com o Supremo, falar com o STJ, falar com o Congresso, Câmara e Senado, harmonizar os poderes, executivo, legislativo e judiciário, harmonizar a política fiscal com a política monetária, por meio dessa união nacional em torno desse projeto que o Brasil vai voltar a crescer. Esses 10 anos, 2013 e 2022, tem que ficar para trás. Nós temos que olhar para frente agora, recuperar o tempo perdido. Está aí a juventude aguardando a oportunidade de se educar, de trabalhar, de se desenvolver. Nós não podemos perder uma geração. Nós voltamos para recuperar o tempo perdido. Tá bem? Obrigado.